Greves às aulas, aos exames e até de fome. Plenários e manifestações, polícia política e de choque. Confrontos e mais de 1000 detenções numa única noite, a maior de todo o Estado Novo. Faz agora 50 anos que a Academia de Lisboa viveu um dos momentos mais conturbados da sua história. Numa iniciativa inédita, o Expresso reuniu alguns dos principais protagonistas e recriou os passos que seguiram um dos episódios mais dramáticos da crise académica de 1962, a detenção de cerca de 1500 estudantes na madrugada de 11 de maio. Da cantina da cidade universitária à prisão de Caxias, passando pela reitoria e pelo Governo Civil de Lisboa. Estas são as histórias que fazem a história desse Maduro Maio de há 50 anos. Maduro Maio, quem te pintou, quem te quebrou o encanto, nunca te amou. As horas passadas no quartel da Polícia de Choque na Parede permanecem bem vivas na memória de José Felizmino. Tal como muitos outros estudantes detidos na cantina da cidade universitária, na madrugada de 11 de maio, chegou aqui num autocarro de 2 andares da Carris. Eu lembro perfeitamente que até tivemos problemas na altura em que se ia passar por uma passagem do nível e comecei a ficar muito preocupado, eu e os meus amigos, disseram, bom, estes tipos resolvem isto de uma vez para sempre, ficamos todos eletrocutados. Mas não foi esse o caso. 50 anos depois, o jovem estudante de Direito e membro da Associação Académica também não esquece as bolachinhas do professor Lindley Sintra. Lembro perfeitamente do professor Lindley Sintra passar por nós com pacotes de bolacha para dar bolachinhas a cada um de nós. Um grande professor. Bem viva na memória, permanece ainda a ira que sentiu ao ver um estudante ter um ataque epilético, enquanto aguardava que a polícia política identificasse um a um os jovens detidos. Iam saindo estudantes que regressaram a Lisboa, iam ficando outros. Eu fui daqueles que fiquei. Mas isso ainda era ao menos porque nós, enquanto dirigentes estudantis, já estávamos à espera de que alguma coisa de mais grave acontecesse. Não acreditávamos muito que regressasse para Lisboa. Mas o que aconteceu foi que houve um ou outro estudante, houve pelo menos um, que teve um ataque de epilepsia, que foi uma coisa tremenda. De tal maneira que eu perdi completamente a cabeça, entrei para um gabinete onde estavam os PIDs, que devem ter pensado que eu era completamente louco, porque disse, tudo me passou pela cabeça. Não foram coisas boas, como podem calcular. Considerado pela PIDE como um dos cabecilhas do movimento estudantil, foi levado para Caxias, onde chegou ao alvorecer de 12 de maio de 1962. Angústia é a palavra escolhida por António Taborda, o observador da Associação Académica de Coimbra, ARRIA, para descrever o regresso a Caxias, onde, apesar de nunca ter estado detido, foi por diversas vezes, como advogado, falar com presos políticos. Embora eu nunca tenha lá estado preso, tiveram lá estudantes, mas fui lá como advogado para falar com presos e tal, quer dizer, é uma sensação assim um bocado angustiante. Nesse período agitado na vida da Academia, recorda uma muito conturbada viagem a Lisboa. Quando vinhamos de Coimbra, eu e outros elementos da direção, num carro de um dos elementos, fomos várias vezes, obrigaram-nos a parar, a dizer que tínhamos atropelado um ciclista e outras coisas do género, para no dia 24, para que não viéssemos até aí. E depois vimos sempre seguidos e quando chegámos ali às portagens a polícia disse que não podíamos seguir e tal, não sei o quê, que não podíamos ir para o Campo Grande e que não podíamos seguir mais, entrar em Lisboa. E nós dissemos que tínhamos uma entrevista com o Ministro da Educação, vínhamos todos de capa e batina, e então lá nos deixaram passar. 50 anos depois, António Taborda não tem dúvidas de que a crise académica de 62 foi, acima de tudo, um despertar de consciências. Foi um afinar, digamos assim, da oposição geral, não é? E da consciencialização, principalmente, dos estudantes e da população em relação ao regime que se vivia então.